A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, meus irmãos e amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é 26 de dezembro de 2023. Vamos falar hoje na passagem do dia de Natal, o desejo que tem Deus de viver entre o homem e a mulher. Vamos ver no Gênesis 3, 8, vamos ver até 11. Diz o seguinte: quando ouvir a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, escondera-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor falou para não pecar. Eles não podiam comer daquele fruto proibido. E no dia que comeu aquele fruto, eles perderam a presença da inocência. Mas Deus sabia já dizer. E Deus veio andar no jardim, Pai, Filho e Espírito Santo, fica ali conversando. E quando ele se conversava, para que o homem ouvisse a voz, Deus, sabendo que o homem estava já em pecado, sabia que estava nu, então sabia que o homem ia esconder. Mas veja o importante: quando ele ouviu a voz do Senhor no jardim e viu que estava nu, ele teve medo e se escondeu. Quantas vezes, meus irmãos, Deus disse numa festa como ontem, uma passagem do Natal: eis meu servo, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Eu quero vos dizer que tomar uma cervejinha é lícito, porque não é crime na Constituição do país. Aí, tomar banho de praia, colocar biquínis ou short e entrar na água é lícito, porque não é crime. Porém, não convém ao cristão salvo em Cristo Jesus, nem que ele esteja tomando tubaína, Coca-Cola, comendo uma carne, no meio de uma mesa onde tem uísque, cerveja e todas as coisas. Está entendendo? É lícito, mas não convém para mim e para você. Amados, quantos nesses dias, na passagem de Natal, se encontraram nesta condição, no meio de pessoas ímpias, falando palavreados, comendo e bebendo coisas impuras, ainda que você tivesse com um copo de Coca-Cola na mão? Aquela comida que foi feita ali, foi orado, foi apresentada a Deus, sim ou não? Aquele uísque, aquela cerveja foi apresentada a Deus? Você não está entristecendo o Espírito Santo? Veja que Deus não deixou de visitar Adão no jardim. Ele não deixa de visitar você, meu irmão e minha irmã. Só que quando ele chegar diante de você, que você ouvir a voz do Espírito Santo, vai ser um temor dentro de você
Você vai dizer: pequei. Eu tomei uma cerveja. Eu despi o meu corpo e entrei na praia várias vezes. Quando subiu, quantas pessoas olharam para mim e me cobiçou. É a sua consciência que vai colocar o medo do seu pecado. E quando Deus falou que não convém, tudo é lícito, mas nem tudo é convém. Sede santo como seu santo aquele que vos chamou. Minha irmã, meu irmão, mas eu tenho desejo de participar junto aos amigos. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que ganhar a sua vida aqui, perderá no futuro. Aquele que perder a vida aqui, ganhará na eternidade. Como está Deus hoje olhando para dentro do coração e para a mente, para o corpo desses irmãos e dessas irmãs. Muitos dando testemunho nas igrejas da bênção que foi na praia. Quantos desejos, quantas cobiças, de um lado para o outro, de você para homens e homens para você. Examina-se a si mesmo. Nessa hora você diz, esconde da presença do Senhor. E se Ele viesse buscar a igreja, tivesse chamado você nesta hora, minha irmã e meu irmão, o que você falaria para Ele? Senhor, eu vou me preparar. Amados, a nossa vida que vivemos aqui tem que ser pautada no amor de Deus. O amor de Deus é aquele que o homem e a mulher não têm sexo para Deus. O amor de Deus, ele é entranhável, ele entra no coração, na mente. O amor que nós temos recebido de Deus é aquele amor que nos faz desejo de estar do lado das nossas irmãs, dos nossos irmãos, dos nossos jovens. Como Deus vinha falar na virada do dia com o homem e com a mulher. Era um prazer de Deus. O prazer de Deus é vir falar comigo. Entrar no meu lar, no meu leito. Não importa onde eu esteja, Ele chega. O prazer de Deus é vir falar comigo. O prazer de Deus é falar com você, minha irmã. Deus tem prazer em te abraçar. O que você fez ontem, nessa passagem do Natal? Quantos crentes estão ressaqueados? Quantos crentes traíram as esposas, a esposa traíram os homens? Quantos jovens fornicaram na passagem do Natal? Meus amados e queridos irmãos, olha para Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele tem prazer em estar em nós, perto de nós. Então lembre-se, quando você vai entrar dentro das águas, no mar, piscina, em rodinha de escarnecedor, a Bíblia diz, não senta na rodinha dos escarnecedores. Lembre que o Senhor vem para ver você. E quando você está nesse lugar, entristece o Espírito Santo. No versículo 9, ele chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, aonde está? O homem estava escondido. O homem ouviu a voz de Deus conversando, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas. Ia conversando sobre o homem e a mulher que ele fez, o jardim que ele formaram para ele viver. E ouvindo esta palavra, olharam para os seus corpos, que já estavam cobertos, eles tinham colocado ali ramos, cortado ramos, e cozeram ali, e fizeram uma cinta para tampar um pouquinho, mas sabia, eles andavam
como uma criança recém-nascida, porque era inocente e não via a nudez, mas agora ele colocou aquela cinta para tampar as vergonhas, porque eles conheceram que estava nus. Aí onde Deus, como Deus chegou a mulher entre as árvores do jardim. Chamou Deus o homem e lhe disse, e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, ó Pai, ó Senhor. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Quantas vezes, minhas irmãs, o homem e a mulher, jovens e obreiros e pastores, tem medo de chegar diante da presença de Deus. Já ouvi pessoas, senhores, doutores, que repreendem o Espírito Santo, chamando de meninice, que Deus fala comigo, porque sabe, se Deus levantar, vai envergonhar. Mas eu quero dizer para você que Deus fala com o homem e com a mulher. Aquele que ele chamou, que fez templo e morada do Espírito Santo, seja pastor, seja obreiro, seja membro, quando está em pecado, Deus faça a pergunta: você está baixando a cabeça diante de mim? Você entendeu que se errou, que está em pecado? Por que você se esconde? Não quer ouvir a minha voz, meu filho ou minha filha. Eu estou com medo. A isto, porque o homem tem a consciência do pecado e sabe que Deus é justo, é perdoador, mas também é um galardoador. Ele é justiça. Se eu pecar, eu tenho que voltar-se para Cristo pedindo misericórdia. Tenho conversado com o Senhor. Senhor, eu peco com excesso de amor. E o Senhor tem me dado a entender. Eu peco por desconfiar do amor de Deus. O amor de Deus é santo, é recíproco. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus não vê o sexo. O amor de Deus vê o corpo, a alma, o coração. O amor de Deus, lá na glória, seremos como os anjos. No amor de Deus não tem casais na eternidade. E Deus tem desejo que nós vivemos aqui, incluído do Espírito Santo. O diálogo, a confiança, o amor, é para que o outro, o homem, a mulher, aquele que tem necessidade da carne, uma luta, uma miséria que está assolando, ele possa ter liberdade para conversar, para dizer para o irmão ou para a irmã: eu tenho essa angústia, essa tristeza que eu estou passando, eu sofro, e nós se abraça. Sabe por quê? Eu tive meditando, Senhor, por quê? E Deus me colocou no meu coração. O meu filho Jesus, como homem, ele nunca se aproximou de santarrões. Ele se aproximava de pessoas que ele os santificava. Pessoas pecaminosas, de angústia, pessoas rejeitadas pela sociedade e pelos os doutores da lei. E o Senhor começou a me mostrar aquela mulher lá no poço de carne.
Jesus Cristo tinha prazer em encontrar com a pessoa que nem aquela mulher, pecadora, que tivesse 5 maridos e o que tinha não era dela. E conversar com ela e explicar. Quando ela ouviu a palavra do homem de Deus, ela disse: tu és um profeta. E já saiu correndo para a cidade e chamou aquele povo da cidade e disse: venha ver se não é o Messias. Ele falou tudo da minha vida. Deus sabe do seu coração, minha irmã. Deus sabe da sua angústia. Deus sabe da sua tristeza. Por isso que o amor de Deus é tanto que Ele quer estar conversando com você. Agora, como Jesus Cristo, como o Pai, às vezes de sonhos, Ele te dá alguma coisa. Você, se não entender, diz: Deus está me reprovando. Ele quer dizer: minha filha, eu sei a angústia da sua alma, eu sei a necessidade do seu corpo. Eu, quem fiz o seu corpo, eu conheço, da sua cabeça a ponta do seu dedo dos pés. Eu conheço o seu coração, a sua intenção, a angústia, a tristeza. Eu quero conversar com você. Irmão, se você passa por toda essa angústia, lembra-se que Deus quer conversar com você. Às vezes Ele manda um homem ou uma mulher conversar com outro irmão. Importa que nós entendamos. Porque se a pessoa cometeu um pecado, se escondeu, quando Deus me manda conversar com ele ou com ela, não é para matar, é para abraçar e dizer: eu estou sabendo por que você fez isso. Não precisa dar desculpas. Volte para o caminho, para a minha presença. Veja que ele disse: porque eu estava nu, ouvi a tua voz no jardim e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesse. Quem te fez saber? Amada irmão e irmã, o que tem falou que você não tem salvação? Você fez o pecado que a Bíblia condena? Não. Na minha fraqueza caí no pecado de fornicação. E a Bíblia diz que os ficarão de fora os cornicais. Pastor, na minha fraqueza, eu caí no pecado do adultério. E a Bíblia diz que os adultos ficarão de fora. Tá bom, minha irmã e meu irmão, jovem. A Bíblia diz que foi no dia da volta de Jesus Cristo, no dia de você morrer, praticando adultério, fornicação e mentiras, não tem salvação depois da morte. Mas hoje, se você se arrepender e voltar para Cristo, veja que você não trouxe ninguém como culpado. Você disse, e eu sei que a Bíblia disse, mas é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado, não pegue contra o Espírito Santo. Você tem que ter sido o Espírito Santo, porque não pode estar no teu corpo que está bebendo, prostituindo. Mas ele está perto de você, ele manda você voltar. Você comeu o pecado, a árvore da vida, da árvore que não podia, que dizia fruto.
Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nunca fale assim, meu irmão, a mulher que me deste, porque agora você está pecando contra Deus. Deus não deu uma serpente para você. Ele tirou do seu corpo esta mulher. Ela é parte de você. A sua mente que foi pequena. Lembra que a mulher comeu a fruta e não viu que estava nua. Quando ela deu para o homem comeu, abriu-se os olhos dos ambos. Aí que eles viram que estava nus. Porque Deus é justo. Ele falou com o homem: não coma dessa fruta. A serpente enganou a mulher e persuadiu a mulher a persuadir o seu esposo, porque a serpente não iria enganar o homem, mas ele sabia que o coração do homem era mole para com a esposa. Meu irmão e minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se nesse Natal, se você praticou algo que você sabe que pela Bíblia entristece o Espírito Santo, volte-se para Cristo Jesus. Clama a Ele a misericórdia. Eu sou seu irmão e pastor. Eu a amo de tal maneira que eu sei que hora que eu fico orando e pedindo ao Senhor, se eu estou pecando de tanta desejo que tenho de falar, de ajudar, de abraçar as minhas irmãs, porque o povo que sofre, o homem gosta do pecado, mas a culpa é colocada na mulher. A igreja é feminina. Eu erro. Muitos pastores erram. E Satanás disse na mente do povo: olha e crê na igreja. Porque não faz o pastor Antônio, é a igreja. Porque a igreja é feminina, é a mulher. E Deus ama a igreja, Deus ama a mulher, Deus ama o homem. Mas o homem precisa voltar-se para Cristo Jesus, porque a igreja do Senhor não pode sofrer por minha causa. Ela tem que ser amada por Cristo e por mim. Por isso que eu vos amo, minhas irmãs e meus irmãos, jovens e adolescentes. Não sei se na passagem do dezembro que vem, eu estarei falando, mas eu quero vos dizer que aquilo que está lançado no YouTube continuará falando quando vocês colocarem para ouvir, porque o Espírito Santo de Deus há de continuar a falar aos corações, abençoar as mulheres, os jovens, crianças e homens adultos, pastores e obreiros. Como Deus nos ama, o prazer de Deus é estar sentado pertinho de cada um de nós no altar, olhando para o nosso coração e vendo singeleza, amor, paz, alegria e sinceridade. Que nós oramos a Deus para que o mundo que jaz o maligno volte para Cristo e aceite Jesus Cristo como Salvador. Que essa nação, no ano que se inicia, seja uma nação próspera e os homens voltem para Cristo, os ladudos, ladrões, salteadores, mentirosos, assassinos, traficantes, usuários, adulto e prostituta, afeminado, lésbica, volte tudo para Cristo, dizendo: Senhor, eu tive vergonha, porque eu estava nu nesse passagem de dezembro. Eu ouvi a voz do Senhor, por isso eu me escondi.
Tende misericórdia de mim. As nações que estão guerreando, que entenda que a voz de Deus é amor, que o presidente da nação tem revelações de Deus, que ele está lá para abençoar esta nação, que ele seja salvo, que os governadores, deputados federais, estaduais, senados e juízes, prefeitos e vereadores, todos sejam salvos, que os nossos vizinhos sejam salvos, para nós morarmos na glória juntamente. Amados e queridos irmãos, eu vos amo. Meus irmãos, continuarei hoje amando você mais do que ontem. E quero fazer parte da sua vida, porque Deus assim o quer. Porque Deus assim me fez saber que Ele é amor. Hoje Ele quer falar mais comigo, fazer parte da minha vida, mais do que ontem. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Que nessa passagem de dezembro, você que errou, que entenda que Deus se afastou porque você se escondeu diante de Deus pelos pecados que você cometeu. A partir de hoje não faz mais. Minha irmã, Deus te abençoe. Essas mãos santas é para orar pelos enfermos. Esses lábios santos é para falar a palavra de Deus e não para falar besteira. Seus olhos santos é para ver a palavra de Deus e os anjos. Que o Espírito Santo fale os corações e a paz do Senhor Jesus Cristo.